Eu que me sinto muito honrada e com muito prazer em dar essa aula inaugural. Agradeço aos alunos, colegas professores e muito especialmente a um colega muito especial que acontece ser reitor. Então, a todos o meu agradecimento. O tema que eu vou falar, Filosofia da Ciência hoje, hoje aí eu vou pretendo cobrir com uma visão panorâmica, mas para situá-los dentro da problemática da filosofia da ciência do século XX aos dias de hoje. Então, para começar, nós vamos começar com a pauta tradicional de questões com que se ocupou a filosofia da ciência. E essa pauta vai dizer respeito tanto a uma análise do que seja o conceito de ciência, como as diversas linhas de abordagem que são possíveis dentro do espectro amplo da análise da ciência. Essa pauta tradicional, ela é também conhecida como a received view, ou a visão recebida. E segundo esta visão, que é uma visão mais tradicional, a ciência se apresenta como um sistema inferencial de proposições, em busca de leis universais, preferentemente em termos matemáticos, predizendo novos fatos, sendo esses fatos deduzidos de teoria confirmada pela observação e experimento. Isso para sintetizar, eu procurar dar assim, uma visão bastante concisa o que seria essa pauta tradicional. Eu sei que vocês de imediato já podem levantar alguns problemas. Esses problemas foram levantados, por exemplo, mesmo dentro desse escopo tradicional, e posteriormente também continuaram sendo levantados, como, por exemplo, se nós podemos deduzir fatos de teoria, ou se a dedução é sempre uma relação que vai se aplicar a proposições. Então, daí no caso, nós teríamos entendida a teoria como um sistema de proposições, no que nós poderíamos deduzir dessa teoria seriam outras proposições, não fatos. Então, quem se ocupou muito disso, já na época do positivismo lógico, foi o Otto Neurath, e posteriormente, um que bateu bastante nessa questão foi o Henri Lakatos. Do que nós deduzimos, exatamente problematizando a questão do confronto de teoria com experiência. Como é que se dá esse confronto, se afinal o que nós podemos deduzir de enunciados são enunciados? Bem, outros aspectos aí concentrados dizem respeito à relação teoria-experimento, e dentro dessa visão tradicional, a teoria como dominando o experimento, e isso por uma razão muito simples, porque todo o experimento, ele necessariamente é uma situação planejada. E é uma situação planejada dentro de determinados parâmetros dados. E seria uma situação muito louca, pelo menos, se nós quiséssemos testar ou submeter a experimentos uma determinada teoria e buscasse parâmetros que não tinham nada a ver com aquela teoria. A relação a estabelecer, a correspondência daí entre teoria e experimento, seria praticamente inexistente. Se nós fôssemos usar uma coisa, são as nossas pressuposições, os nossos critérios para estabelecer o experimento, outra coisa, os critérios e pressuposições da teoria. Então seria, no mínimo, uma relação assim muito esquizofrênica. Bom, uma outra questão
diz respeito à distinção entre ciência pura ou ciência básica e ciência aplicada. Isso é uma das outras questões que vem embutida dentro dessa pauta tradicional, assumindo que há algo como ciência pura e algo como ciência aplicada. E esse tipo de distinção e esse modo de colocar o problema vai nos permitir também colocar a questão por exemplo, da neutralidade da ciência. E então, também faz parte desse elenco tradicional dizer o seguinte: não, a ciência é neutra, não é boa nem má, são as decisões ou as aplicações, e sobretudo as decisões políticas, que fazem uma boa ou má aplicação da ciência. Então tem essa ideia embutida da neutralidade da ciência. E faz parte também dessa visão tradicional uma distinção entre o que seria uma compreensão externalista do que seja a ciência e uma compreensão internalista. E essa pauta tradicional, ela se inclina para as compreensões, análises internalistas. Por quê? As externalistas dizem respeito às relações da ciência com outras instituições culturais e sociais dentro de um âmbito mais amplo. E as internalistas diriam respeito apenas às condições e problemas próprios daquela ciência. Então, a pauta de questões que nortearia uma e outra seriam pautas muito diferentes. Bom, então, posta essa questão geral, agora eu vou começar a examinar aqui certas abordagens. Então, a primeira, e que foi uma filosofia da ciência hegemônica no século XX, é a filosofia da ciência do positivismo lógico, que nós podemos estendê-la a vários empirismos, mas do positivismo lógico em particular. E essa é a que constituiu o que hoje se chama de visão recebida, para analisar teorias, como é que se analisam teorias, o que é a ciência, etc. Essa visão que nós vamos ver está calcada naquela pauta tradicional, ela é uma visão que é chamada, digamos assim, visão recebida. É aquela que nós recebemos. É aquela que nós recebemos e que até a década de 60 foi, a rigor, muito pouco criticada. Você pode dizer, não, mas sim, a hermenêutica criticou, etc. Eu estou falando em termos de crítica com resultados realmente efetivos dentro da filosofia da ciência, que tenha servido realmente para balançar esses parâmetros. E há certos cânones dessa visão recebida. Um desses cânones é que a ciência procede de fatos, e que esses fatos são dados pela observação, eles são objetivos no sentido de, a gente sabe de Kant, que a objetividade se dá em termos de intersubjetividade, então, que esses fatos devem ser descobertos, então eles são dados, e o que vai fazer ciência? A ciência vai descobri-los, em oposição, por exemplo, ao que nós teríamos, uma das correntes que também vai marcar, sobretudo, mais da década de 80 em diante, até o final do século, ao invés de serem construídos, a identificação desses fatos, ela demanda invenção de novos e elaborados instrumentos, e esses fatos funcionam, então, como fundamentos para leis científicas e teorias, teorias sobre fenômenos naturais. Bem, o que acontece? Isso aí, gente, vale este fundamento, em boa medida, vale não só para o positivismo lógico, que defendia tanto uma verificabilidade como uma falseabilidade dos enunciados que nós podemos classificar de científicos,
mas vale também para Popper, que foi um crítico, Karl Popper, que criticou o positivismo lógico, e que, no entanto, ele também vai tomar essa experiência, a experiência, os fatos, como juízes para aceitabilidade de teorias como científicas, na medida em que serão aceitas como científicas as que forem falseáveis. E serão falseáveis à base da experiência. Então, por exemplo, Feyerabend vai dizer que isso é a essência do indutivismo. Então ele vai dizer que Popper e os positivistas nisso aí estão no mesmo saco. Apesar das negativas do Popper. Bom, nós temos fatos e temos leis, explicações, teorias. E como é que são entendidas as leis, as explicações e as teorias? Elas devem ser encontradas pela interpretação dos dados. Então, o que acontece? Os vários dados, os fatos, eles são passíveis de receberem diferentes interpretações. Mas os fatos que estão lá, em princípio, são os mesmos. E eles fornecem, então, a instância de decisão para escolha entre diferentes, entre aspas, interpretações. Bom, uma vez que dois conjuntos de leis e teorias não terão as mesmas consequências, os testes servirão também para eliminar pelo menos um desses conjuntos. Então, ele vai funcionar como aquela instância de decisão, e se não nos der a teoria mais verdadeira, vai nos dar a melhor, ou a que não foi ainda falseada, ou a melhor corroborada, e assim por diante. Um outro dado é, muito bem, mas e como é que a gente faz tudo isso? Como é que se coleta os dados? Como é que se interpreta esses dados e se elaboram as teorias? Bom, isso tudo vai repousar nas normas do método científico. Então, segundo o positivismo lógico, há algo como o método científico. Segundo Karl Popper também, eles vão divergir quanto ao método, mas tanto o positivismo lógico como, por exemplo, Karl Popper, eles vão admitir que haja algo como o método. Para Popper vai ser o método da discussão crítica ou racional de teorias, e para o positivismo lógico, então, este método vai ser o método de redução das nossas proposições teóricas a dados empíricos, elas devem ser passíveis disso, ou então o método de, partindo desses dados, nós elaborarmos as teorias. E você vai dizer, bom, mas há certas dificuldades, né? E agora, depois nós vamos ver só a dificuldade. Mas eles vão dizer, não, a dificuldade não está no método. A dificuldade não está em haver o método científico. A dificuldade está na falibilidade humana. Então, porque logo apareceram as seguintes situações. Como é que o pessoal, usando o mesmo método, chega a divergência, tem divergência. Defendem que chegam a resultados diferentes. Bom, a questão aí é a falibilidade humana. E, por fim, um outro ponto, vejam, são todos pontos, assim, muita coisa fica de fora, mas eu procurei centrar naqueles que me pareceram os mais importantes. É o ideal de unidade e de neutralidade da ciência. Que a ciência una a uma ciência. E como obter essa unidade? Bom, eles propuseram duas vias. Uma, pelo método, por algo como o método científico. E a outra, e muitas vezes as duas combinadas, porque elas se relacionam mutuamente, através de uma linguagem comum e que seria a linguagem fisicalista. Ou seja, a possibilidade de reduzir as proposições e derivando, ou reduzindo, a proposições que descrevessem estados de coisas e descrevessem em termos observacionais a constituir uma linguagem fisicalista. Claro que isso aí deu muito problema, porque
um dos problemas foi o seguinte: muito bem, essa linguagem fisicalista, ela está descrevendo a rigor o quê? Ela está descrevendo sensações, experiências internas do indivíduo, situações de constatação última, como Morris Schlick propõe, ou ela está descrevendo fatos objetivos do mundo. No primeiro momento, parece que ela está descrevendo algo dessa nossa experiência interna, do que nós estamos experimentando e descrevendo através desses predicados observacionais. Mas, se assim for, um dos problemas, entre muitos outros com os quais nós nos deparamos, é o seguinte: essas situações últimas de constatação no indivíduo, elas seriam incorrigíveis, porque seriam certas experiências, constatações, que o indivíduo teria e, na verdade, não seria capaz de exprimir linguisticamente. Como, por exemplo, o que é a corroboração, o que é a confirmação. Nós seria aquele ponto, quer dizer, nós vamos linguisticamente até chegar lá. Vamos estabelecendo, clarificando conceitos, etc., até chegar. Mas quando chegar aquele momento, esse momento não teria uma tradução linguística. Essa, por exemplo, é a posição do Morris Schlick. Mas aí, se é assim, eles não são corrigíveis. Porque aquela experiência que eu tive aquela experiência. Tá errada, a mesa aí não é amarela. E eu tive a experiência da mesa amarela, mas daí, eu esteja enganado ou não, o fato é que aquela experiência interna que eu tive dessa mesa ser amarela, ela se torna incorrigível. Ela pode ser falsa ou verdadeira em algo assim como um confronto com a mesa existente, mas enquanto aquela sensação, enquanto aquela experiência, ela foi verdadeira. Bem, essa visão recebida enfrenta dificuldades internas e dificuldades externas. E eu vou começar pelas internas. O que seriam as externas? As externas seriam, como Kuhn, a geração que imediatamente seguiu, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, trazem uma outra visão de ciência. Não, ciência não é assim, e nós temos que partir, não é de um ideal do que é lógico e metodologicamente correto num sistema inferencial de proposições. Nós temos que partir da análise da prática científica, do que os cientistas fazem. Mas então nós teríamos, assim, duas propostas, e é nesse sentido que eu chamo de SEBA. Duas propostas diferentes, e teríamos ali, quer dizer, isso não quer dizer que nós não pudéssemos escolher qual a melhor, mas seriam duas propostas distintas. Dois sistemas, duas construções distintas. Agora, as internas, que eu acho que são as mais sérias, por quê? Porque essas são dificuldades que se colocam assumindo-se os critérios e os princípios do positivismo lógico. E eu vou dar dois exemplos, que são exemplos relacionados a um fator da maior importância, que é o seguinte: que existe algo como o método, e as nossas teorias, as nossas proposições devem ser corroboradas, porque até para falsear uma teoria, eu preciso corroborar uma hipótese, a hipótese falseadora, que me permita falsear. Eu dou um exemplo. Se eu quero falsear a hipótese que todos os cisnes são brancos, alegando que não, há um cisne negro lá na Sibéria, assim, assado, para que isso seja falseador, isso o próprio Popper exige. Isso aí tem que ser um fenômeno reprodutível. E se ele é reprodutível, isso significa ser reprodutível, significa ser um caso particular que caia sob uma certa universalidade. Então, o que seria no caso? Por exemplo, a hipótese falseadora de que todos os cisnes de tal região lá da Sibéria são negros.
Bom, há aí uma universalidade e eu tenho que considerar essa hipótese falseadora como verdadeira. Porque eu não vou falsear uma teoria como uma hipótese falseadora falsa. Então, ainda que eu defenda, como Popper, e eu não defendo, deixei de falar, mas ainda que se defenda, como Popper, a ideia do falseamento e do que nós não podemos estabelecer a verdade das nossas teorias, mas nós só podemos falseá-las, ainda que nós admitamos isso, o problema da corroboração e daí da verdade, e com isso o problema de um critério de evidência empírica, de quando é que eu posso dizer que eu estou diante de uma evidência empírica, seja para corroborar, seja para falsear, persiste. Persiste porque é o problema contido na hipótese falseadora. Então, um dos problemas... Não, bateste mais. Tá. Um dos problemas diz respeito a o critério. Temos que estabelecer esse critério de exemplo positivo, de evidência positiva para um enunciado, para que ele seja corroborado. E uma das primeiras tentativas, e bem dentro do espírito, digamos assim, do enfoque lógico, metodológico do positivismo lógico, foi o chamado paradoxo do corpo ou paradoxo de Empire. Vamos buscar uma evidência empírica. O que seria um exemplo positivo para um enunciado do tipo, todos os corpos são negros? Um objeto que fosse corpo e que fosse negro. Isso, digamos, todos os cientistas concordariam. No entanto, se nós vamos procurar estabelecer esse critério em bases estritamente formais, vai assim, dar uma outra explicadinha. O que nós teríamos? Nós teríamos assim, para todo X, se X tem a propriedade de ser, a propriedade de ser um corpo, então X tem a propriedade de ser negro. Muito bem. Isso seria a tradução, digamos, numa linguagem, uma expressão formalizada, alcance simples, de todos os corpos são negros. Agora, por força da própria lógica, nós teríamos, clica de novo, que essa primeira sentença para todo X, se C de X, então é de X, ela é logicamente equivalente àquela segunda. Para todo X, se X não tem a propriedade M, X não tem a propriedade C. Isso você deve estar lembrado da lógica, que trata do modo Solendo-Tollens, onde, falseando-se o consequente, falseia-se o antecedente. Mas o que isso significaria? Dá um pezinho. Isto seria, digamos assim, a expressão formal de todas as coisas não negras são não corpos. Agora vamos ver. O que seria uma evidência positiva para todas as coisas não negras são não corpos? Obviamente, todas as coisas não negras e que sejam não corpos. Por exemplo, isso aqui. Como é o nome disso? Câmara de documentos. Essa câmara de documentos. Essa câmara de documentos seria uma evidência positiva para todas as coisas não negras são não corpos. E o grande problema é que, por força dessa equivalência lógica, essa evidência aqui também seria evidência para todos os corpos são negros. Então, qual é uma evidência para todos os corpos são negros? A câmara de documentos aqui seria uma evidência para todos os corpos são negros. E pior ainda, clica. Nós teríamos ainda a equivalência lógica com essa última sentença. Para todo X, X não é o caso, né? Que X tem a propriedade C ou X tem a propriedade N. Porque, só nós lembrar as aulas de lógica, nós sabemos, pela matriz verdade do condicional, que o que acontece com o condicional?
Um condicional é verdadeiro sempre que... Vê, gente. O Adriano não vai. Nem o céu. Sempre que o antecedente for falso ou o consequente verdadeiro. Isso por força daquela matriz, não é? A matriz, a tabela verdade do condicional. E por força de que o que nós temos? O antecedente vai ser sempre uma condição suficiente, mas não necessária para o consequente. Então, o que pode acontecer? Sempre dou um exemplo meio bobo, mas eu acho que é bem... Se a calçada está molhada, ela pode ter sido molhada porque um hidrante estourou, eu derrubei um balde d'água lá, alguém passou a mangueira, ou choveu e não tinha macio. Certo? Em qualquer um desses casos, estourou o hidrante, a calçada vai molhar, choveu, não tinha batismo, a calçada vai molhar. Pode ser falso que o hidrante tenha estourado. Certo? Mas ele continua sendo, a sua ocorrência continua sendo uma condição suficiente para molhar a calçada. Então, a relação entre antecedente e consequente, nesse caso, ela continua sendo verdadeira. Bom, mas aí o que acontece? Clica. O que isso nos diz? Que todas as coisas são não cordas ou são negras. E o que aconteceria? O que seria um evento, uma evidência positiva para ele? Qualquer coisa que não fosse um corpo, ou qualquer coisa que fosse negra. E isso, por força da equivalência lógica, faria com que essa evidência, ela se tornasse também uma evidência, um caso positivo para todos os corpos são negros. É óbvio que muita gente pulou, chiou, os cientistas sobre isso, mas não é isso que nós queremos. E daí o Engel disse, é porque vocês estão acostumados, vocês estão deixando interferir outras coisas às quais vocês estão acostumados, e não tem nenhum problema com isso. Mas, em todo caso, eles não ficaram satisfeitos. Então, uma das possibilidades que se levantou é que o problema é que esse critério, ele não pode ser um critério meramente sintático ou formal. Ele deve ter respeito ao significado e deve ser um critério semântico. Então, passa ali, cheguei na segunda, e passa. Isso aqui eu tinha trazido, caso vocês não se lembrassem. Agora, um paradoxo, que é o paradoxo de Goodman, Nelson Goodman, em Fact, Fiction and Vortex, onde ele examina a questão da indução. Ele vai dizer o seguinte: vamos introduzir um novo conceito. Qual é o conceito? O conceito veru. O conceito veru é um predicado que vai se aplicar a todo objeto que é examinado até um tempo T, vamos dizer, examinado até aqui nos transformes, seja verde, e a todos os outros antes desse tempo T que sejam azuis. Bom, o que acontece? Até 15 para as 9, toda evidência que suportasse, e desse suporte, sustentasse o enunciado todas as esmeraldas são verdes, sustentaria também todas as esmeraldas são verdes. Agora, acontece que, num e no outro caso, são geradas expectativas diferentes. Se eu tenho que todas as esmeraldas são verdes, a minha expectativa é que, no próximo momento, eu tenho uma esmeralda verde. Agora, todas as esmeraldas são velues, eu tenho a expectativa que ela pode ser verde ou azul. E isso, o que acontece? Que até o tempo T, até 15 para 9, a mesma evidência corrobora enunciados geradores de expectativas consistentes. Então, qual é o caminho da solução que o Goodman dá? Ainda não. Que o Goodman estabelece. Eu vou me referir a essa rapidamente, porque
para marcar aquele sentido de implosão dessa ideia de padrões gerais, universais, para ou métodos científicos, para critérios, etc. Ele diz o seguinte: não, o que acontece é que nós temos que focar os predicados e examinar a qualidade dos predicados. Porque alguns predicados, que ele vai chamar de enraizados, eles levam a expectativas que têm sido bem-sucedidas. Como, por exemplo, ver, né? Outras esmeraldas são deles. Tem sido bem-sucedido esse predicado. Agora, no caso de Veru, não. Então, como é que ele pretende resolver isso? Bom, verde, como cor de objeto físico, e, portanto, relacionado a uma teoria do sistema físico, é um predicado que permite estabelece expectativas que são expectativas bem-sucedidas, que vão ser bem satisfeitas. Ao passo que Veru, como um predicado que diz respeito à cor, ele não estaria bem amparado por uma teoria do que seria objeto físico e aí a relação com o que seria uma cor do objeto. Bom, acontece que quando nós movemos essa questão, então, de tentar os predicados, nós movemos a questão de predicado bom ou mal para a questão da teoria, nós vamos chegar ao ponto que diferentes teorias terão diferentes critérios. Então, vai se questionar se é possível critérios gerais de reputação, critérios gerais de corroboração, que se coloquem independentemente do contexto teórico. Se verdade. Né? Então, face a isso, houve uma tendência maior a um entendimento da ciência em termos de contexto, a uma contextualização da ciência, e uma crítica feroz à questão desses padrões únicos, seja de métodos científicos, de corroboração, etc. Essa, então, foi a crítica interna. Quer dizer, a situação foi levada. Vocês vejam, nada veio de fora, estava dentro daqueles parâmetros. E que, seguindo esses parâmetros, nós fomos levados a alguns becos sem saída. Então, vamos lá agora. Muito bem. Então, veio aqui uma nova, aquela geração, que vem com uma nova proposta. A proposta anterior exibia dificuldades internas, então vamos buscar uma outra proposta de análise. E essa outra proposta de análise que veio com Thomas Kuhn, com Paul Feyerabend, com Henry Lacroix, diferente, não é? Embora eles tivessem as suas diferenças, as suas semelhanças, as suas divergências e as suas concordâncias, era uma proposta de nós partirmos para analisar a ciência a partir de observações da prática científica. E isso, então, vai dar um papel bastante importante à história da ciência. Um papel que a história da ciência não tinha na visão anterior, porque ela funcionava, quando era chamada, como por exemplo no caso do Popper, a função dela era muito mais ilustrativa do que informativa. Então, o que eles descobrem, olhando, examinando a prática científica? Todos aqueles cânones, eles começam a apresentar problemas. Os sólidos fatos tornam-se muito maleáveis. Não são tão sólidos. Observam que há diferenças, divergências entre pessoas observando os mesmos fatos. E os fatos nunca são meros fatos, independentes da crença e teoria existente.
Então, ele se questiona também se eles estão observando os mesmos fatos. Eles possuem crenças e referenciais teóricos diferentes. Os fatos são produzidos, aquilo que nós chamamos de fato, é produzido por aparato que é dependente da própria teoria. Eles observam também que o planejamento do teste pode forçar a revisão de concepções sobre aquilo que é observado. Então, aquela relação teoria e experimento, ela também precisa ser melhor examinada. Esse planeja, vejam bem, não é que o planejamento de um teste ele não dependa de condições teóricas. Ele depende, mas não necessariamente são exatamente aquelas condições da teoria que você testar. Em geral, é daquela teoria e mais alguma coisa. Então, quando, por exemplo, não dá certo, você viu que todos os filmes são brancos, e me aparece um filme lá na Sibéria Penedo, eu posso dizer, não, isso não é racismo, porque a brancura é parte da definição de tudo. Ou então eu posso dizer, não, é que houve uma radiação, houve uma situação especial, e a cláusula ceteris paribus, aquela cláusula que diz tudo mas continua mesmo, foi seguida. Então, o próprio planejamento dos testes ou o planejamento das observações pode nos levar a alterar nossas concepções. As observações deixam espaço para desacordos sobre se uma lei ou teoria particular deve ser aceita. Então, nós temos as observações, e a questão, nós podemos até concordar sobre as observações, mas nós podemos divergir sobre o papel dessas observações para aceitabilidade ou rejeição da teoria. Então, a toda discussão de critérios é sempre coisa da vida comum de vocês, porque nós enfrentamos, por exemplo, quando vai fazer um teste, uma análise clínica laboratorial. Dependendo de qual é o critério que tome para normalidade, e pode haver diferença, não, isso aqui está na faixa do normal. Não, isso aqui já saiu da faixa do normal. Então, estão tratando, ainda que tratem ali também, muito mais clara é a divergência quando eles dizem, não, por essa metodologia, eu não aceito o resultado, eu não aceito o resultado e isso é muito interessante, porque é o último ponto. Indivíduos comprometidos com uma ou outra visão, às vezes defendem sua posição de maneira que violam os cânones de comportamento social. E isso dentro da própria ciência. E isso pode se fazer de maneira muito sutil. Não é? Então, aquela ideia de que nós temos só os fatos, a objetividade dos fatos, e eles é que sustentarão, esse pessoal aí, não é bem assim. Não é bem assim. Há várias maneiras de fazer apelos à divergência. Por exemplo, o fulano aconteceu o resultado. Mas fulano não está bem de saúde. Ele pode gostar do resultado. Eu me lembro que eu estudei com um pouco acelerado e depois aqui, já entre o colégio, mais precisamente no departamento de saúde, não disseram para mim, mas disseram para alunos meus, não, em Paeraba não dá para conversar, porque ele fechava filhos com os alunos nos arredores não dá para levar em consideração as coisas que ele diz, né? Enfim, que não é uma pessoa confiável. Há várias limitações, então dizer, mas fulano não é intuitivo. Mas isso aí, o fulano não é bem intuitivo. Quer dizer, há várias maneiras de se introduzir
uma série de critérios ou argumentos que violariam aqueles cânones de comportamento profissional ou método científico ou outras visões de ciência profissionais. Mas, como tudo tem problema, em determinados momentos, certas coisas não nos parecem muito problemáticas, mas outras vão parecer. Então, o próprio Kuhn vai examinar, o mais recente dele, mais recente, da década de 90, ele nem usa mais a palavra para isso. Então, a questão que ele dizia para a filosofia historicamente inclinada são as seguintes. Se nós reconhecemos a diferença, e essas diferenças de observação, de ciência, como é que nós podemos reconciliar as diferenças em direção a um conceito? Porque também é um fato da prática científica, da vida científica, que há conceito. Não é tempo, não é imediato, mas chega um ponto que mais ou menos todo mundo foi empenhando, depois todo mundo foi empenhando, depois desse empenhando, depois desse empenhando, enfim. Há esse fato de conceito. Então, essa é uma questão. A outra questão é, qual é o processo pelo qual o resultado além de outras questões. Por exemplo, nós sabemos que o experimento vai corroborar ou falsear. Não é uma questão fácil. Como sair fora e comparar a minha percepção com o objeto. Então, são questões antigas que assumem uma nova roupagem e continuam importantes, mesmo contemporaneamente. E a outra questão é a seguinte: como novas crenças de autoridade científica são estabelecidas? Como é que muda? O que é que leva que se tenha, por exemplo, que se tenha tido Descartes como uma autoridade científica, durante outros de 20 anos, no século XVII, e depois Descartes deixa de ser a autoridade científica e a autoridade científica. Então, essas várias situações, isso é muito comum na história da ciência. Uma autoridade sai, outra autoridade vem. Então, essas questões. Isso são problemas para essas filosofias da ciência historicamente inclinadas. Bom, eles levantaram os problemas e vamos examinar as soluções da geração imediatamente posterior à obra de Kuhn, a estrutura científica, a geração posterior a Feyerabend, a geração posterior a Lakatos. Que geração é essa? É a geração do programa forte em sociologia da Escola de Edimburgo, é a geração dos estudos microsociológicos, que, por exemplo, Latour vai ser a grande figura nesse Então, o que eles vão pedir? Um outro tipo de estudo histórico. E eles vão se colocar o seguinte: não, esse consenso, nós alcançamos o mérito da negociação. E o que é a negociação? A negociação são uma mesa redonda de partidos, pares,
querendo, digamos assim, atender aos seus interesses. Então, se cria essa mesa de negociação, vai ser uma mesa onde se dá relações de interesses e de poder. E segundo, por exemplo, a escola de Edimburgo, o que nós temos aí, nesse caso, são relações do dominador com o dominado. Foram questões que foram colocadas nos estudos microsociológicos. Aí eu acho que Latour realmente merece muita atenção, um cara muito bom no que é. O próprio Ian Hector, naquele seu livro, ele fala, ele ressalta essas qualidades do Latour. Então, nesses livros sociológicos, eles vão revelar o quê? Uma água. Hein, Ruth? Uma água. Uma água. Bem, de um lado, a questão do consenso ninguém ensina, gente. Aí já é uma propaganda anti-tabagista que eu estou aproveitando a você. Então, o consenso emergindo como negócio. Tudo está na internet, né? Agora que eu me dei conta. O consenso emergindo como negociação não garantia. E o que aconteceu? Graças a um filósofo, um grande filósofo, Aristotle, na sua análise da causação. É um livro de 1994. As indústrias do tabaco adoravam usar o negócio de ter um grupo de controle e um outro grupo de teste. Então vamos ver nos dois grupos quem fuma, quem não fuma e quem tem doença do coração. E os resultados se equilibravam. E sobre não, mas isso aí está mal, não é assim? Não é com rede de malha grossa, tem que ser com rede de malha fina. Então nós temos que considerar outras variáveis juntas. Nós temos que considerar a história familiar, nós temos que considerar condições de estresse, nós temos que considerar alimentação, nós temos que considerar a prática comum do seu sentido. Então, o que pode acontecer é o seguinte, que se um sujeito, um grupo faz tudo isso, a incidência de problema pode fumar e a incidência de problemas cardíacos pode ser menor. Mas o que sobrevive? Mas a solução é a seguinte, daí ele não escapar da limitação. A solução é a seguinte, nós vamos examinar todos esses grupos. E se o fato de fumar aumentar o número de ataques cardíacos em pelo menos um desses grupos, nós podemos dizer que o fumar é causalmente estar na solução de doenças cardíacas. Simplesmente probabilidade, mas é com isso que nós trabalhamos. E também não vale os argumentos, porque defender a Deus não vale? Não. Mas vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta. Vamos fazer de conta para o calor da conversa. O seguinte pode ser também. Sim, não vou. Probabilidade. Porque probabilidade vale de um lado, probabilidade vale do outro. Porque aquele grupo, por exemplo, que é o grupo que foi funcionar como grupo de controle, é um grupo que aconteceu de ter todas essas situações favoráveis para não contrair
uma doença cardíaca. Não, minha pergunta foi só para Tá, qual é o resultado dessa Não. E é a respeito do cigarro? Não. Ah, bom. O resultado final, probabilidade. Não, o resultado final, ele, nesse caso, que se aumenta em pelo menos um grupo, não é provável que nós podemos afirmar que o fumar é causalmente eficaz para produzir doença cardíaca. E pelo menos em um grupo ele aumenta o número. O fato de fumar aumenta o número. Hã? Certo. Metodologicamente, cientificamente, Certo. a causa final da probabilidade. Não. Eu estou dizendo que nessa situação, se nós temos todos esses grupos, e esses grupos bem examinados, com as variáveis bem controladas, e nós vemos que o fumar aumentou num grupo, e não aumentou, o fato de fumar aumentou a incidência de doenças coronarianas, nós podemos dizer sim, e não como probabilidade. Agora, você pode dizer assim, mas tem muita coisa que a gente não conhece. Concordo contigo. É nesse sentido, nessa moldura genérica, que tudo é probabilidade. É nessa genérica. E daí, nada escapa dessa moldura. Que nós temos, podemos ser muito ignorantes. Que bom. Que som. E que bom. Porque assim a gente, às vezes, fica mais esperto. Bom, o que... E volta naquela tela. O que respostas, soluções, o consenso. O consenso emerge como negociação. E para esse grupo por exemplo, de Edimburgo, nessa negociação é interessante. Ainda que nós estejamos falando sobre a natureza não se envia sem bom. Então, a negociação é entre pessoas que falam sobre a natureza e a natureza, o objeto da fala, não é considerado. Não é o caso por exemplo, estudos microsociológicos do Bruno Latour. Mas esses estudos mostram que aquela ideia de que o experimento é reproduzido, e depois de reproduzido, e que qualquer um pode reproduzir, é que é aceito, ele fez um estudo, acompanhou todo um trabalho de produção no laboratório, estavam vários laboratórios querendo produzir um hormônio, que é o CHR, um hormônio feminino. Estavam todos tentando. E daí o grupo de San Diego conseguiu a produção, sabiam que propriedade deveria ter, hormônios, resultados, conseguiu a produção. Conseguiu a custa de quê? Ele conseguiu extrair 1 micrograma disso de 500 toneladas de cérebro de porco. O que aconteceu? Vocês acham que os outros grupos foram todos tratar de providenciar 500 toneladas de cérebro de porco para reproduzir? Não! Aceitou? Qual foi a atitude imediatamente seguinte? Registrar a não foi chegar e dizer, meus caros, reproduzam, porque nós precisamos ver se isso está correto, não houve erro de experimento, nem nada. Não, eles estão fazendo. Então, esses estudos, eles têm, eles têm, digamos assim, méritos no seu trabalho. Agora, eles têm dificuldades também. Né? Por exemplo, diante dessa perspectiva, os aspectos factual e interpretativo envolvidos na negociação são mutuamente dependentes. Quer dizer, eu estou negociando, mas eu estou negociando o quê e com quem? Eu estou
negociando com quem tem uma interpretação diferente da minha, e que terá, então, resultados fatuais diferentes do meu, então como é que nós vamos resolver isso aí? Se há essa dependência entre os aspectos fatual e interpretativo envolvidos na negociação, sendo esse um processo claramente setor. Porque o fatual vai depender daquela interpretação. E, enfim, na minha visão, a coisa mais importante deve ser alguém vai ter que mudar a interpretação. E não vai poder mudar a base dos fatos, porque o próprio aspecto fatual depende do aspecto interpretativo. Uma outra questão, não se vê qual o papel a ser atribuído ao experimento na determinação dos resultados. E não só isso, como depois vai aparecer na tela, na outra slide, a questão da natureza. Quer dizer, que papel joga o experimento? Daí talvez vocês digam, não joga nenhum, não precisa jogar. Bom, se não precisa jogar, então, como é que nós sabemos que nós estamos negociando em termos na área da ciência e não estamos negociando na área da arte? Nem na área sindicalista. Se o experimento deixa de ter esse papel diferencial, eles vão ter que propor alguma outra coisa que tenha esse papel diferencial. Por exemplo, por que na ciência, ao invés de nós declararmos que vamos eliminar as diferenças por lavagem cerebral, nós consideramos que coisas como argumentação e experimento sejam importantes? E não a lavagem, não simplesmente, porque até isso, se eliminar diferenças, poderia ser por lavagem cerebral, quer dizer, essa abordagem da negociação, ela não explica por que estes procedimentos naquilo que nós chamamos de lógica. Muito bem. Aí, a negociação em ciência, ela é entendida como, em muitos outros aspectos da vida societária, como regida por interesses e relações de autoridade e poder. Um vai dizer, tudo bem, eu assino embaixo. Só que isto, como toda atividade humana, vai ser uma condição necessária de toda e qualquer atividade. Só que isso, apenas, não é uma condição suficiente para explicar, para dar conta das diferenças entre ciência e outras atividades. Eu tive a oportunidade uma vez de discutir pessoalmente com uma pessoa bastante engajada na visão da negociação, né? Da negociação, e a verdade é simplesmente, a verdade é falar sobre todas essas coisas, é apenas uma mera retórica utilizada pelo grupo vitorioso. E eu disse, bom, e daí como é que se dá conta? Por que então nós diferenciamos ciência de outras atividades? Enfim, porque não me interessa só saber o que é comum, me interessa saber o que é diferente. Como não tem diferença? Bom, se não tem diferença entre outras coisas, eu acho que nós estamos perdendo um peso enorme. Todos nós estamos perdendo um peso enorme. Se tudo não tem diferença, então, para que adotar ou chegar numa ou noutra situação? Não precisa. O que o Kuhn considera é que essas posturas desse programa forte impediram de ver outros aspectos que também jogam um papel importante. E um desses aspectos é a própria natureza. Com a natureza, seja o que for. Eu não estou dizendo que a natureza é algo descadável, etc. Não. Seja o que for, ela parece não ter parte nas nossas crenças sobre ela. E tudo se
move apenas em termos das relações entre as nossas crenças sobre a natureza. Mas a natureza, enquanto tal, ela fica sem papel. Mas o Kuhn reconhece que há um real desafio filosófico no programa Forte. Por quê? Porque diz, por um lado, nós não podemos escapar das suas observações iniciais. São todas aquelas observações que nos mostram que aquelas regras todas e tal, que aquilo não é bem assim. E nos criticam, que criticam aquelas regras. Mas, ao mesmo tempo, dizer não se pode aceitar suas conclusões. Então, é aí que está o desafio. Não se pode negar as observações iniciais e não se pode aceitar as conclusões. Então, a posição que, por exemplo, Kuhn vai assumir concorda com um pensador contemporâneo que, a meu ver, é um dos mais interessantes, que é Marcelo Pérez. O que eles dizem? Que os estudos microsociológicos, esse que é o problema, assumiram que a ciência produziria conhecimento nos moldes propostos pela visão tradicional. Ou seja, se assumiu que aquela visão tradicional da ciência era a visão adequada, verdadeira da ciência. E aí, um parênteses, que eu vejo muito problemática, aí eu vejo um problema em, por exemplo, em posições como a do Habermas, não sei se ainda mantenha, mas que no Habermas da teoria crítica de Deus, há uma discussão, no caso do conhecimento da natureza, o homem está separado, é um pouco. Ele conhecia que estava fazendo, estava aceitando aquele modelo, como sendo um modelo que reproduzia Deus. Agora, no caso do estudo da sociedade, não. É uma outra situação, porque o homem é ao mesmo tempo sujeito objeto, etc. Bom, acontece, isso eu também vi em alguns defendentes, que eles eram de barato que o que se dizia que aquela visão tradicional é a que dava a visão adequada à ciência. Não se questionava isso. Marcelo Pérez, por exemplo, eles vão dizer, mas pode acontecer que a visão tradicional estivesse errada. A visão da ciência, não é a ciência errada. A filosofia da ciência é tudo sobre a ciência. É bem paradoxal. Não tem, a gente fazendo filosofia da ciência não produz ciência. Que a visão tradicional estivesse errada, não apenas quanto aos métodos, como quanto à própria natureza do conhecimento produzido. Ou seja, que a ciência não fosse aquilo que de existia, se ser experiencial, etc. E o Marcelo Pérez, só para dar um gostinho para vocês, o Marcelo Pérez, por exemplo, vai encontrar em Aristóteles, não nos analíticos, mas na retórica, no fato e no logos, um caminho para se entender. Ele vai dizer o que caracteriza a ciência, não é o método, mas é o tipo de argumentação. Então ele diz, não é, Descartes de método não é o método, é o tipo de argumentação. E que tipo é esse? É o tipo de uma argumentação onde diferentes grupos tentam persuadir uns aos outros. E persuadir com base em quê? Com base na própria natureza da qual eles estão falando. Então, para essa persuasão, para essa discussão, todos aqueles recursos retóricos do pacto, não apenas do logos, entram. E quando a persuasão, digamos assim, se realiza, então nós vamos ter daí o convencimento e a natureza, aquilo sobre o qual os partidos estão disputando, sobre o que é o conhecimento da natureza, meu Deus, bom, muda. Tá. Então essa é a última lâmina.
aqui, que eu quero trazer, é claro que eu estou puxando o braço do meu cara. Porque eu defendo uma visão contextualista da ciência. Eu fizeram por todas essas razões, esses encadeamentos que viemos até aqui. O que hoje nós temos em algumas vertentes, e, por exemplo, numa vertente de um professor que esteve aqui conosco, que é um tempo atrás, o Timothy Leonard, e que nós também encontramos muito disso em outros que esteve aqui conosco, que é o Marcelo Bascal. Essa visão da ciência, com base na sua contextualidade, ela vê a ciência como uma cultura própria, dentro de uma instituição cultural mais ampla. Da mesma forma, vê como uma instituição com as suas regras próprias, mas que se encontra dentro de um quadro institucional mais amplo. E a questão, então, a ser examinada, e para ser examinada, sua natureza, alcance, como é que ela procede, etc., é olhando a praxis científica. A ciência tal como praticada. E ao olhar essa praxis, nós vamos examinar as condições objetivas da sua sustentação e possibilidade. E isso não são apenas aquelas condições, não é apenas aquele sentido kantiano de condição de possibilidade. Mas é um sentido que envolve, inclusive, as condições materiais, as condições políticas, as condições sociais e institucionais. E essa, digamos, é uma concepção, é um trabalho que está sendo realizado hoje, nesse momento. E com isso, eu fecho a minha fala e fico à disposição de perguntas. Como não está Paulo meio? A ciência, ela... O que se entende por meio aí? O que é o meio? Não. Com relação ao contexto. Contextualizada. Ela é contextualizada. Isso não quer dizer que haja apenas um contexto de ciência. Certo? Mas ela se dá... Quando nós enfatizamos a praxis, nós enfatizamos a ação e nós enfatizamos o contexto. Porque toda ação se dá num determinado contexto. Ela tem referenciais que são referenciais que a contextualizam, que a concretizam. Particulariza a ciência a um contexto. Nesse sentido? No sentido de que a ciência, ela vai se dar sempre nesse contexto. Sempre se dá num contexto. Ela vai ser realizada, ela vai ser praticada num contexto. Sim. Aham. Que é a dos negociadores. Não, eu não critico. Escuta, tu sabe que a minha cara aqui não se mexe. O que é? Eu fui... Tá, exato. Não, eu não critico os negociadores. Eu critico a limitação do conceito de negociação deles. Limitação em que sentido? No sentido que simplesmente equiparam a ciência a toda e qualquer prática societária. E fica nisso. O argumento do Marcelo Feira é que o que diferencia a ciência é o argumento. Não é o método, mas é o argumento. É o tipo de argumento. E que para ele vai ser retórico. Voltando a Aristóteles, vai ser o que nós encontramos na retórica de Aristóteles. Bom, a outra posição, essa parece limitada dos negociadores, que equipara a ciência com a atividade, talvez não fosse tão radical
radical a ponto de dizer que não há nenhuma diferença entre um tipo de negociação, por exemplo, a venda de peixe na feira, e uma outra tipo de negociação, como a argumentação numa sala de aula, ou numa universidade. Mas, num certo sentido, nós estamos falando de negociações, né, formas de argumentar diferentes, mas em nenhuma delas nós falaríamos de uma racionalidade maior. Nós não poderíamos dizer que o tipo de argumentação da ciência carrega em si uma racionalidade maior. Não, nós não poderíamos aí, né, dentro dessa visão, que é a visão da Escola de Edimburgo, por exemplo, nós não podemos dizer isso. Mas na sua posição, sim. Na minha posição, eu não privilegio. Eu acho que a racionalidade, ao contrário, eu acho que a racionalidade está em tudo. Nós não podemos fugir dela. Porque até para fugir dela, eu não sou racional, por isso, por aquilo, eu estou sendo. Eu não vejo como. Eu diria assim, nós somos condenados a ser racionais. Então, o que há eu vejo diferentes racionalidades. Mas com essa resposta, qual é a diferença significativa entre o contextualismo e a posição dos que dizem que, no fundo, a ciência não é uma atividade de negociação? Há uma diferença inicial, é o peso, por exemplo. O peso que pode ser dado numa visão contextualista, não estou dizendo que em todas, mas o peso em que algumas visões pode ser dado à argumentação. A argumentação ao experimento, e o que se espera do experimento, quer dizer, porque esses negociadores aí, que são, digamos, as formas mais extremadas, o que acontece com eles? Eles eliminam todas essas questões. Eliminam papel de experimento, eliminam papel de argumentação. Em que sentido? No sentido de que ali o que está em jogo é simplesmente um exercício de poder dos dominantes em relação aos dominados. E daí eles usam, para enganar o povo, eles dizem, falam em verdade, que é mais verdadeira, mas isso aí é apenas um estratagema do vitorioso. O que pode acontecer, viu? Isso eu acho que muito aconteceu na nossa história, até como justificativa de por que nós realizamos certos colonialismos bárbaros como nós realizamos, e nós tínhamos uma opção de justificativas. Então, pode realmente acontecer que essas justificativas sejam apenas uma face palatável do que seria o exercício de poder do vitorioso. Pode acontecer. Mesmo dentro da ciência, mas eu não acredito que seja por aí que a ciência se distinga de outras atividades. Não vejo que seja por aí. E acho que é muito difícil dizer, mas no fundo ela não se distingue, porque realmente ela vai estar preocupada, entre outras coisas, é uma visão bem pragmática, com a produção de resultados que outras áreas, como por exemplo, dentro da instituição sindicalista, ou na própria arte, eles estão envolvidos com a produção de outros resultados. E para aferir, vejam bem, gente, o negócio é o seguinte, vocês podem ver, e tudo isso é engabelação deles, porque no fundo eles querem dominar. Muito bem, mas ainda a gente tem que explicar por que eles apelam a esse tipo de engabelação e não a outra. Por que na ciência a engabelação se dá através do apelo a argumentos, experimentos, etc., e em outras áreas se dê a partir de engabelação, apelo a outras coisas. Por que isso? Aí, tu pode me dizer assim, não, porque historicamente foi assim, foi se constituindo, que na área do conhecimento era assim, em outras áreas era assado, mas isso aí parte de uma visão muito, tu não está me dizendo isso, por isso eu vou dizer, muito ingênua, de como se dá
do que seja o conhecimento e o processo de conhecimento, entende? Se nós formos apelar e dizer, não, é porque simplesmente, tradicionalmente, as coisas caminharam assim, e esses valores foram se estabelecendo, assim como foram eles, poderiam ter sido outros. E, de fato, em outras áreas foram outros. Então, continua a questão de fundo. Por que que nós temos essa área que nós chamamos de ciência, que poderíamos chamar de Benedito, com essas características? Não, eles acham que isso até nem é importante. Nem é importante explicar, porque o que interessa é que é esse jogo de dominação e é isso que tem. Então, isso não é uma questão para ele. E você acharia uma questão? Quantas o senhor quiser. É uma honra receber essas questões. Uma resposta que me convence do seu contextualismo é o resultado. Nós temos, na guerra também nós temos negociações. Claro, em tudo. Mas em tudo nós temos, claro. Os resultados de uma guerra só acontecem com o uso daqueles recursos pertinentes à guerra. E na ciência, bom, ela não teria mantido esse. Aliás, gente, exato, eu vou dizer mais. A meu ver, o que é racional depende muito do que uma mesa de negociação estabelece como sendo racional. Olha, o que é racional? Então, desculpa. Bom, racional é proceder assim, assado. Então, aí nós temos também um resultado de negociação. Agora, o que eu coloco é o seguinte, por que, no caso da negociação em ciência, nós apelamos a esse tipo de critérios, né? Há certos critérios, a gente valoriza a argumentação. Quem sabe um dia nós vamos valorizar mais. Mas aí também eu acho que ciência vai ter sofrido uma mudança tão radical que talvez não faça mais sentido falar em ciência. Ana, tu falou que nós somos condenados a ser racionais. Nessa condenação, tu incluiria dentro dos condenados todos os tipos de racionalidade que nós não entendemos, que estão no São Pedro, no Espírita, alguns tipos de animais, ou não? Eu não entendi. São Pedro, eu não ouvi ele. Os loucos, os que são caracterizados pela sociedade como loucos e são internados, se eles estão nessa condenação à racionalidade. Então, se tem uma graduação entre os mais racionais e os menos racionais, tem uma escala de melhores racionalidades que outras? Bom, eu vou te dizer, a decisão entre melhores racionalidades, ela deve levar em conta várias coisas, e certamente não apenas o que é mais racional, que seja ditado numa altura e fora e separado de tudo mais. Claro que nós vamos estabelecer o que é mais ou menos racional. Mas certamente o que hoje nós consideramos mais racional não era o que foi considerado há 600 anos atrás. Nem a época do nosso grande Aristóteles. Então nós vamos ter padrões e daí, em função, o mais e o menos se coloca em termos de um critério. Que atende mais ou que atende menos. O próprio critério sofre modificações. Então, quando você me faz uma pergunta dessa, eu vou ter que ver, dentro daquele contexto, qual é o critério. Veja bem, eu estou trabalhando com um contexto de racionalidade muito mais abrangente e flexível do que a tradição. Mas eu tenho um forte apoio na tradição, que é o próprio Aristóteles. E se a racionalidade mais restrita é alegado que está amparado em Aristóteles, é muito discutível. Porque aquela ciência do Aristóteles, a ciência do Aristóteles, é um nicho do que é racional
muito pequeno. E até se tu fores considerar que ser racional é apresentar razões e argumentar, nós podemos até, quem sabe, pensar, não é aquela ciência dos analíticos. Porque ali se impõe com necessidade, não tem divergir, não tem argumentação. Aquelas verdades básicas, necessárias do Aristóteles, elas se impõem a nós. Então não tem nem o que argumentar, está imposto. E é o argumento que tem o caráter de necessidade. Não se discute a necessidade. Não se argumenta frente à necessidade. O necessário se impõe. Mas, no entanto, esse argumentar, Aristóteles vai, quer dizer, examinar isso em várias áreas. E uma área que me interessa, que me interessou muito, ainda me interessa, é a da retórica. Por quê? Porque a tradição, alegando está baseada em Aristóteles, uma tradição que vem com grande força de Quintiliano e de Herénius, vai dizer o seguinte, não, uma coisa é a retórica. O argumento retórico não tem nada a ver com o argumento científico. O retórico é o subjetivo, é o da sensibilidade, etc. Ora, qual é a distinção que Aristóteles estabelecia entre o argumento científico e o argumento retórico? Não tinha nada disso. Era simplesmente, era uma diferença epistêmica. Que, no caso do científico, as premissas eram verdades necessárias. E no caso do retórico, elas poderiam ser verdadeiras, inclusive, as premissas, mas nós não saberíamos a sua necessidade. Então, a retórica, ela abre todo o conhecimento e a razão para o âmbito do provável, do crível. Então, o acreditar do Aristóteles não é simplesmente um ato subjetivo sem mais. O acreditar do Aristóteles, ele também está sujeito a um tratamento que nos permite ver o que é admissivelmente crível ou não. E ele vai dizer, a faculdade retórica serve para isso. Ela serve para quê? Para distinguir o admissivelmente crível do que não é admissivelmente crível. A faculdade da ciência, ela nos permite o quê? Distinguir entre o verdadeiro e o falso. Mas aí ele nos diz uma coisa muito interessante. Ele nos diz que é uma e mesma potência que permite distinguir o verdadeiro do falso e o admissivelmente crível do não admissivelmente crível. Ele é o primeiro negociador. Claro! Ele é o primeiro negociador. E negociando, as coisas do intelecto. Há algumas escorregadelas muito importantes, a meu ver, nos analíticos, onde se relativiza muito a distinção entre demonstração e persuasão. Ainda que seja inegável que ele herda e mantém a distinção platônica entre ciência e retórica. Mas em várias passagens ele como que transgride ali os limites. Então a questão era toda, isto é uma racionalidade. E é uma racionalidade que se impõe muito mais amplamente do que a ciência. Por isso, eu não diria que a ciência é o modelo de racionalidade. Eu acho que a tradição assim a considerou. A tradição assim a considerou. É a culminância da racionalidade. Eu acho que não tem esses cumes. E é por isso que nós somos condenados a ser racionais. Porque se houvesse esses cumes, então antes de chegar lá, então a nossa racionalidade estaria meia boca. E eu não penso que ela seja. Só que é muito mais flexível. É uma racionalidade que, como por exemplo Pera diz, o patos entra no logos. E é uma racionalidade que nos permite tratar aquilo que era atribuído ao subjetivo como objetivo.
E assim por diante, várias outras distinções. A retórica não abriria espaço para o sofisma, por exemplo? Na retórica há um espaço para o sofisma, certamente. E isto não é o tudo da retórica, nem o mais importante. Claro que o Platão, naquele diálogo dele do Gorgias, ou da retórica, que não deixa o Gorgias falar, porque é aquele que o Sócrates ameaça, vamos embora. Não, Sócrates fica. Bom, então tá. Mas então vamos direto ao ponto. Não vamos dizer. E ele faz, e o Sócrates, por sua vez, faz enormes digressões e vai e vem, etc. Ele pode. Os outros não. Então, ali, para Platão, a retórica era a arte da eloquência e que visava manipular o ouvinte, enquanto a ciência era o discurso sobre o mundo. O objetivo. O outro era a manipulação, para agir sobre os interesses e conduzir a determinados comportamentos. Né? Agora, o próprio Platão, se tu fores ver o Fedro, por exemplo, o que ele faz de uso de retórica lá, e até por sinal muito bonito, mas o que ele faz de uso de retórica lá, então se tu comparas o Fedro com o Gorgias, há uma diferença bárbara. E eu deixo uma sugestão para todos vocês. Leiam o Gorgias no Gorgias. É belíssimo. Leiam o Elogio de Helena. Leiam o Talamedes. E vocês vão ver que o que está em jogo não é que eles não se preocupam com a verdade em absoluto. É que eles têm uma outra concepção de verdade. E da própria realidade. Porque a realidade, para o sofista, é um processo dinâmico. E a verdade também. E é um processo onde se conjugam várias forças. Inclusive a força da linguagem. Então, a força da linguagem para o sofista, ela vai ter uma força moderadora de eventos. Enquanto para Platão e mesmo para Aristóteles, vai ser, a linguagem tem uma função meramente descritiva. É descrever o mundo. E para o sofista, ela é constitutiva. Há várias possibilidades dadas, mas apenas algumas se realizam. E o fato de se realizar essa e não outra, aí entra a linguagem também. Então, estava falando de sofisma, né? Pois é, se presta. Mas não se presta apenas para isso. Uhum. Sim. Não, a crítica que ele faz, que ele faz é exatamente, a meu ver, tem a ver com essas questões básicas. O que é a verdade? O que é a realidade? O que eu posso saber do mundo? Qual é o papel do sujeito na constituição do objeto do conhecimento? Daquilo que vai ser dito. Para Sócrates e para Platão, nós temos o mundo e nós temos o que nós dizemos sobre o mundo. Então o mundo está lá, bonitinho, e temos o que nós dizemos sobre o mundo. Então a linguagem, ela tem uma função expressiva. Mas a questão não é tão simples, porque quando ele vai fazer aquelas descrições, as alegorias e tudo mais, como quando a alma está contemplando as ideias, e tem luz e não tem luz, etc., ele está se valendo de uma linguagem que não é a linguagem que usualmente nós temos para falar sobre a coisa do mundo constituído. Então, não, digamos assim, acho que não é fácil e a gente tem que pegar caso a caso. Há novamente a contextualidade, viva a contextualidade. Temos que pegar caso a caso. E procurar destrinchar.
Sim. Me parece que por muito tempo se acreditou numa ciência destituída de valor. Uhum. Eu te perguntaria se essa visão, que me parece que existiu e até hoje, em grande parte existe, se ela é uma visão ingênua. Eu não sei se não é muito esperta. Complementando, né? Se a ciência, né, em sendo, né, verdadeira, essa premissa, a ciência sempre, né, então é movida por interesses, e se não o são também a filosofia e a religião. Eu acredito que sim. Eu acho que se movido por interesse, se nós não formos assim, não tivermos um estado meramente vegetativo, nós somos movidos por interesse. Há diferentes interesses. Mas esse negócio de, por exemplo, busca desinteressada da verdade, que coisa triste. Porque é sinal que não tem interesse pela verdade. Sim, não tem interesse. Então, não tem interesse pela verdade, que eu acho que deveria ser um interesse de todos nós. Mas, aí, eu não acredito em situações de desinteresse, de busca de desinteressada, e eu acho que em vez de ingênua, talvez até no início tenha sido ingênua, mas de qualquer maneira ela se tornou muito esperta. Porque é uma maneira também de nós manipularmos e nos eximirmos de determinadas situações, determinadas decisões. Não, ciência é destituída de valor, ela é produzida por gente destituída de valor, né? Desinteressada. Eu tenho muita dificuldade em entender, até a busca desinteressada da verdade. A propósito disso, para se dar um pouco de razão aos clássicos, não, Aristóteles não. Da minha parte, não. Aristóteles não. Ainda tem a internet ainda está funcionando, não vou desligar esse negócio. Manda desligar esse negócio. Hein? Não dá para desligar? Não. Não, é que se a internet não estivesse ligada, eu diria que eu já disse isso, os diálogos platônicos, na sua grande maioria, é um porre. Agora, eu não digo mesmo do Aristóteles. Não digo mesmo do Aristóteles. Bom, mas ela está ligada. Você não precisa fora ver que a gente se diverte também. A gente faz filosofia para... Não, é sobre esse interesse. Parece que a pessoa está procurando a verdade, tem interesse. Que coisa triste. Parece que não tem interesse na verdade. Você pode olhar o clamor dos três grandes contra os sofistas e digo, não, você tem que ter interesse pela verdade. Se pudesse imaginar um contexto em que esses sofistas estavam falando e fazendo argumentações sem interesse real pela verdade. O interesse era outro, e usavam a verdade como artifício para outros interesses políticos. Claro, mas isso tu só sabes através de Platão e de Sócrates. Não. Porque se tu fores ler os textos deles, eles vão dizer que eles não têm desinteresse pela verdade. Bom, não discuta a questão histórica. Não, mas a questão histórica é importante porque é a questão de quem fala o quê. Não, meu ponto não é o histórico, meu ponto é que, de fato, o interesse, a razão para se pedir para a ciência, quando se faz ciência, né, não vamos ser ingênuos de achar que estamos fazendo ciência sem interesse, mas é diferente você fazer ciência. Por exemplo, pedir um estudo sobre o criacionismo, isso é um estudo científico sobre o criacionismo, defender esse estudo como sendo ciência, científicos, etc., sabendo que o interesse por este conhecimento não é o interesse
Sigamos. Legítimo. Não quis dizer o interesse pela verdade. Bom, este risco, Adriano, tu corres em todas as situações. Porque eu também tenho laboratórios que encomendam estudos e estudos científicos, e eu poderia dizer que o interesse por trás também é outro. Entende? Que não é a verdade. A ciência que aceita tem... Eu quero dizer o seguinte, que olhando como nós fazemos essa atividade, nós exigimos alguma legitimidade e isso é a descrição de fazer ciência. Nós não podemos dizer, eu estou tentando expor um pouco o seu argumento que não iguala tudo, mas as coisas são complicadas de fazer diferenciações. Tá. Nós exigimos na ciência alguma neutralidade, entre aspas, porque quando acontece isso, esse foi um resultado produzido sob encomenda. Bom, nós precisamos... Não, mas nem precisa ser sob encomenda. Os caras não precisam te dizer, olha, eu quero que traga tal resultado. Há mecanismos bem mais sutis de fazer isso do que dizer, tu vai produzir tal resultado. Não necessariamente. E outra coisa mais, aquele que está produzindo esse resultado, é claro, no mínimo ele tem um interesse ele tem um interesse econômico dele. E se ele não tem um interesse econômico dele, por exemplo, ele vai ter um outro tipo de interesse, aqueles que dormem e sonham com prestígio. Imaginou? Eu encontro esse resultado, olha o prestígio que vai ter. Então, eu vou te dizer, eu acho muito difícil essa história das motivações que não tenham interesse. Os interesses podem ser variados e não vejo problema nisso. E não vejo problema em ter esses interesses. Não vejo problema nenhum. Eu acho que isso é parte das atividades humanas. E eu vejo a ciência como atividade humana. Eu não vejo como um pedestal, eu não vejo como algo lá do mundo das ideias. Não, eu vejo como uma atividade humana. Dentro do contexto humano. Não quero com isso dizer que não haja preocupação pela verdade. Embora a gente tenha que definir essa verdade. É que é o problema, né? Porque não basta sair dizendo que tem preocupação pela verdade e eu não sei o que é essa verdade. Mas se nós tomarmos a ideia de verdade como correspondência e tomarmos um sentido mais fraco, que eu digo, no sentido mais fraco, qual é o sentido? É no sentido não de correspondência com algo dado e pronto, mas no sentido de poder produzir algo que seja dado. Que apareça como dado. Então aí, nesse caso, certamente, nós sempre temos interesse pela verdade. Mas não é isso que distingue a ciência, entende? Tu não quer que quando a tua filha te diz, olha pai, eu vou estar até 3 da manhã estudando na casa da fulaninha, tu não quer que ela, bom, ela está estudando na casa da fulaninha. Então, a preocupação pela verdade não é uma prerrogativa, nem maior nem menor da ciência. Isso faz parte da vida da gente. Não vejo isso aí como, é o interesse da verdade. Se o juízo moral não entra em questão em nenhum momento, seria legítimo, então, a pesquisa e a produção de, por exemplo, armas de destruição em massa. Dentro da sua visão. O juízo, eu não entrei nessa questão do juízo moral, tá certo? E para entrar, teria que fazer toda uma outra fala de novo, que seria impraticável agora. Mas, digamos assim, se em vez de juízo moral, propriamente, se não entram valores em jogo, eu acho, pode entrar, pode não entrar. Pode entrar, pode não entrar. E quando eu digo podem, eu não estou dizendo se sentido é moral, não é moral, mas simplesmente examinando a situação. Pode que um cientista, acredito eu que isso é bem improvável, é viável pelo menos, ele esteja tão obcecado por aquele trabalho dele que ignore tudo mais. Isso vai destruir tantas vidas, isso vai fazer... Não, ele está ali. É como uma máquina, entende? Gerando aquilo. Mas esse risco nós corremos não só na ciência. Nós corremos na nossa vida do dia a dia. Quando a gente fica em termos de máquina, simplesmente vai
cumprindo coisas. Então não é só a questão. Agora, eu pessoalmente acho que deveria entrar. Eu não quero com isso dizer que necessariamente entre a questão do juízo moral. Agora, vou te dizer outra coisa também. Grande parte do dinheiro, uma pesquisa hoje em dia não se faz se não tiver dinheiro, tá? Na ciência. E bota dinheiro nisso. Agora, as motivações, muitas vezes, para colocar dinheiro num determinado projeto, pode ser fazer testes, né? Como, por exemplo, as bombas lá que soltaram em Hiroshima e Nagasaki, funcionaram também como uma situação de estudo para ver as consequências disso. Que males poderia causar, etc., dentro de um plano maior, dentro daquele projeto Manhattan, dentro das coisas. Então, tem. E o cientista trabalha com esse dinheiro. Ele trabalha com esse dinheiro. Sim, é claro. Sim. Porque há crenças melhores e piores. O fato do teu acesso à natureza ser sempre mediado, digo mediado em termos de conhecimento, mediado através de representação, certo? Ser sempre mediado, nem por isso. Obrigado. As trocas. Nem por isso eu estou dizendo que nós não possamos discutir e examinar crenças melhores e crenças piores. E acho, e aí não é nenhum otimismo, viu? Acho que se não houvesse uma maneira, seja qual for, ou mais pura, ou mais suja, ou mais bonita, ou mais feia, mas que é uma maneira de nós encontrarmos consensos, nós não estaríamos aqui. Estou dizendo, nós não estaríamos no planeta hoje. Então, o próprio fato da nossa sobrevivência é um testemunho disso. De que nós conseguimos. De uma maneira ou de outra nós conseguimos. Eu não vejo isso como otimismo. Eu vejo simplesmente, bom, mas nós estamos aqui. E se sai de uma mesa dessas, pode-se sair sem chegar a nenhum consenso. Eu agora estou estudando as controvérsias, né? Pode-se chegar a nenhum consenso, tá? Agora, nós podemos ir nos encaminhando para algum tipo de consenso. E pode, nesse momento, mas olha, ainda dessa mesa a gente aprende coisas. Nós não chegamos a um consenso, mas nós podemos ter mais claro a razão da nossa divergência. Nós podemos ter mais claro do que dependeria nós obtermos um consenso. E que nós não podemos ter, né, por vários motivos, enfim, de coisas, mas há um esclarecimento nesse sentido. O que precisaria? Pelo menos isso nós saímos dessa rodada de negociação e de conversa. Uhum. Uhum.
Certo. Bom, agora você já desce um passo gigantesco. Eu estava falando até aqui em contextualidade de teorias científicas, de projetos científicos. Isso é uma coisa. Espera aí, eu me ativo o contexto ali pequeno. Esse problema que tu estás trazendo, eu diria assim, não tem mais, que pertenceria àquele contexto maior, aquele contexto institucional maior, onde a ciência, como uma das várias instituições, está. Aí sim, esse caso que tu trouxeste, eu não vejo isso como uma questão exclusiva da ciência. Eu acho que é isso aí, pertence exatamente a esse contexto mais amplo e vai depender de várias coisas, inclusive vai depender de decisões políticas e de outras condições objetivas que realmente, e uma disposição nossa que realmente queira intervir e mudar o quadro. Mas isso não é só ciência. Não é só ciência. Tinha mais alguém que queria fazer uma pergunta? Não.